da comparação do crente com o incrédulo a respeito da oração, como que eles voltam à oração, como que é os pedidos de oração dessas pessoas. A gente vai ver também a questão da riqueza. A riqueza é um problema ou ela é uma bênção para as pessoas? Então a gente vai ver essa questão. E por fim, uma questão muito importante, que é a questão do perdão. Então a gente vai estar estudando a respeito disso hoje. Eu pediria que a nossa irmã Ivete, pode ler o textuário, por favor, irmã Ivete? Amém. O título é O Pão Nosso e o Perdão, texto áureo. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Mateus capítulo 6, versículos 11 e 12. Verdade prática. Você pode ler para a gente, irmão André? A paz do Senhor, irmãos. A verdade prática diz assim: o pão é uma necessidade, o perdão é uma escolha. Pastor Paulo, o senhor faz a leitura bíblica para a gente, por favor? A nossa leitura bíblica se encontra em Mateus capítulo 6, versículo 11 até o 15. Nos diz assim: o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoarmos aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. E se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Amém. Então, irmãos, a gente viu até aqui, nas lições, nas outras 8 lições, esse modelo de oração que Jesus deixou para nós. A gente viu toda a questão de oração, de adoração, voltada na oração do Pai Nosso. E hoje é a nossa primeira lição que a gente vai ver os pedidos contidos na oração que não estejam relacionados com o reino e com a adoração a Deus. Então, aqui é os primeiros pedidos de Jesus para os seres humanos em si. E a gente vai destacar isso. Como foi dito na verdade prática, o pão nosso é um símbolo das nossas necessidades básicas, que é alimentação, vestimenta. E a gente pode até citar o Sermão do Monte, que Jesus fala sobre essas coisas. E a gente tem que ter em mente essa questão do Sermão do Monte nessa lição de hoje, em que Jesus fala a respeito dessas necessidades dos seres humanos. Mas como que se relaciona, então, as nossas necessidades com a adoração a Deus na oração? Então, a gente vinha estudando tudo isso e hoje a gente vai entrar em como pedir, então. Como que eu peço? E quando eu peço para Deus? Existe uma forma correta e um tempo correto de pedir a Deus as questões na oração. Amém? Vocês podem fazer a consideração inicial de vocês, por favor? Amém. Eu quero saudar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. E já quero aqui contar uma bênção nesta manhã. Nós estamos falando aqui de oração. E entra, como o irmão Marlon falou, entra aqui o momento em que nós pedimos para as nossas necessidades do dia a dia. A minha mãe tem um problema um pouco grave no pulmão. E ontem ela amanheceu passando muito mal, com muita falta de ar. E ela foi levada ao médico e lá eles estavam suspeitando de Covid. E nós ficamos assim, bem preocupados, apreensivos por conta da idade. 88 anos, problema já no pulmão. E tinha muitas pessoas orando por ela, intercedendo por ela. Não é? E para a glória de Deus, quando foi à meia-noite, a minha sobrinha mandou uma mensagem para nós dizendo que saiu o resultado do exame e não deu nada, para a glória de Deus. Então, essa é a resposta da nossa oração.
Nós aprendemos nas aulas anteriores, nas lições anteriores, que nós devemos entrar na presença de Deus em adoração, e a partir desse momento nós vamos aprender como nós devemos nos aproximar de Deus e pedir para as nossas necessidades. Então, já quero abrir aqui, contando essa bênção que a minha mãe, graças a Deus, hoje ela já vai voltar para casa e não deu nada no resultado do exame. Irmão André, quer fazer as considerações iniciais? Amém. Também cumprimento mais uma vez os irmãos com a paz do Senhor. Estamos felizes aqui por mais essa lição, onde estamos sendo todos nós instruídos pela palavra de Deus. Eu não me canso de repetir essa palavra em todas as lições desse trimestre que nós estamos estudando. Deve ter o tema aqui na capa, que é oração. Senhor, ensina-nos a orar. E eu não me canso de dizer que Jesus, ao nos ensinar essa oração, ele proferiu algo para mexer em nossos corações e para realmente nos ensinar e criar em nós uma essência de um verdadeiro cristão. Muitas pessoas dizem ser cristãos pelo fato de seguir a Jesus, mas nós vemos que muitas pessoas seguiam a Jesus quando ele estava fisicamente aqui na terra, mas seguiam por motivos, muitos outros motivos, Muitos outros motivos. E o próprio Jesus falou isso para eles, o motivo pelo qual eles o seguiam. Mas Jesus, com essa oração, ele estava nos ensinando a verdadeira essência de um cristão. Pastor Paulo, quer fazer suas considerações iniciais? Irmão, mais uma aula nessa manhã. Nós vimos uma série de aulas sobre a oração. E essa hoje é muito importante. Os irmãos que estão nos assistindo aí, acompanhem conosco. Vai ser um tema muito importante, que é sobre, até agora nessa lição, seguindo o modelo da oração, a primeira oportunidade de pedir alguma coisa está nessa aula, Você vê que nós estamos na 9ª lição e agora que é a primeira aula de pedir. Mas existe uma condição também aqui, que é o perdão. Então hoje nós vamos aprender sobre um tema muito importante, que é o pão nosso e o perdão. O perdão é algo muito importante para todo cristão. O perdão, nós sabemos que é uma condição que nos coloca diante de Deus e nos tira da presença de Deus. É uma condição, o perdão é uma condição que ele nos aproxima de Deus ao perdoar e nos distancia de Deus ao não perdoar. Então essa lição é uma lição muito importante. Amém. Então, tá aí as considerações dos irmãos que vão estar nos ajudando aí, e a gente aprende juntamente com todos aqui. Que você possa aprender. Se você tiver alguma dúvida, a gente está com o Facebook aberto aqui. O YouTube, vocês mandem as suas dúvidas, vocês mandem os seus comentários para vocês também participarem da aula conosco nessa manhã. Somente no Facebook. A gente acabou de receber a informação aqui que a gente está com problemas no YouTube e hoje a gente está transmitindo exclusivamente pelo Facebook. Então, tá no Facebook só. Isso. A gente está somente no Facebook. Então vocês mandem as suas dúvidas, participem conosco através do Facebook. Irmãos, sobre oração, essa questão de pedidos, as pessoas costumam cometer um grande erro, que talvez no início da nossa caminhada a gente tenha errado também dessa forma, mas um grande erro na oração que a gente pode cometer é que a gente pode até aparentar estar fazendo algo correto. Poxa, a gente está pedindo para Deus nos dar algo. Mas algumas pessoas caem no erro de acabar usando Deus, que é esse tópico que a gente vai estar estudando agora. Usando a Deus. Algumas pessoas, embora estejam aparentemente corretas de pedir a Deus, mas elas só pedem a Deus aquilo que ela deseja. A gente viu semana passada que a gente tem que pedir a Deus o que Ele deseja para a gente, a vontade dEle. Mas algumas pessoas acabam usando a Deus de alguma forma. E a revista até trata aqui a questão do dízimo. A Bíblia realmente diz que
que a gente sendo fiel a Deus, a gente pode fazer prova de Deus. Mas algumas pessoas deturpam a palavra Quer de Deus. negociar, usar o dízimo e a oferta para negociar com Deus. Né? Exatamente. Fazer uma barganha, fazer do dízimo uma barganha. E se você utiliza o dízimo e as ofertas dessa forma, você está, na verdade, tentando usar Deus. Na verdade, você está tentando... Está fazendo uma forma correta, que é trazer o dízimo e a oferta, mas está usando isso para seu benefício. Exatamente. E não é essa questão do dízimo. O dízimo, embora a Bíblia cite, o dízimo não é para Deus te livrar de, vamos dizer assim, de maldições financeiras. Que Ele vai te livrar de todas as maldições financeiras, que no livro de Malaquias fala do devorador. Não, o dízimo e as ofertas não têm essa função. Não é a função do dízimo proteger nossa vida financeira. E algumas pessoas acabam usando o dízimo e as ofertas como uma proteção financeira. Eu vou dar meu dízimo, eu vou dar a minha oferta e eu estou aqui me protegendo. Na verdade, o dízimo até o pastor havia ensinado aqui que o dízimo, ele não é algo que Deus vai te dar, é por algo que Deus já te deu. Você entrega o dízimo por aquilo que você já recebeu. Então, Deus primeiro te dá e depois você entrega. Não é você dá para receber, você dá a oferta é diferente, mas o dízimo você dá para receber. Não é o caso aqui, mas nós não podemos usar o dízimo para querer negociar com Deus, como se Deus estivesse à disposição de negociar. Então, é exatamente isso. Algumas pessoas elas tentam usar a Deus. Então, elas tentam usar a Deus através dos seus dízimos, que a gente está falando aqui, das suas ofertas, e usar a Deus na oração também. Falar, Deus, eu preciso disso aqui agora, e eu tenho um crédito com o Senhor, porque eu faço tudo o que o Senhor me pede, então agora eu preciso. Não, a gente faz isso, a gente pede para Deus ter uma vida cristã de acordo com a palavra de Deus, mas os benefícios que a gente tem de Deus é puramente pela graça de Deus. Se Deus quiser fazer para nós, Ele faz. Se Ele não quiser fazer para nós, nós continuamos adorando da mesma forma. O problema dessas pessoas é que chega um momento em que, se elas não recebem aquilo que elas estão pedindo em oração, essas pessoas que usam a Deus, elas acabam se dispersando. Elas acabam, então se Deus não está fazendo o que eu quero, se eu faço tudo correto, que a palavra de Deus diz, eu dou o dízimo, dou oferta, e agora eu estou passando por uma situação difícil, então eu vou abandonar a Deus. É o que acontece em muitos casos das pessoas que acabam desviando. Elas acabam abandonando a Deus por não terem aquilo que elas pediram. Na verdade, elas estavam usando a Deus. E a gente até vê algo parecido na questão dos discípulos de Jesus. Quando Jesus multiplica o pão. Foi uma bênção aquela multiplicação do pão. Jesus falou, não vou deixar eles com fome aqui. Eu vou multiplicar o pão para eles. Jesus passou para o outro lado do mar. E a multidão foi lá do outro lado do mar atrás de Jesus. E é quando Jesus prega aquela palavra dura, falando que Ele era o pão da vida. Que aquelas pessoas só iam atrás dele por causa dos benefícios que Jesus dava. Porque eles tinham pão e comida, eles não iam passar fome. Jesus fala, não é esse o sentido, não é esse o motivo que eu quero que vocês me sirvam. Quero que vocês me sirvam porque vocês creem que eu sou filho de Deus, que eu sou o pão vivo que desceu do céu. E as pessoas não queriam aquilo, as pessoas queriam somente o pão, só queriam o alimento. E aqueles discípulos se dispersaram. Então, essa questão de usar a Deus, a gente não pode usar a Deus na nossa oração. Deus não é, vamos dizer, como a gente já citou aqui diversas vezes, o gênio da lâmpada, que você vai lá, na hora que você está precisando, você esfrega a lâmpada e seu pedido é atendido. Não. Deus ele tem o modo dele de cuidar. E Ele pode beneficiar a gente? Pode. Mas a gente tem que entender que só depende da vontade dele. E a gente tem que estar submisso a isso. Muitas vezes, irmão Marlos, parece que a oração nossa, ela está condicionada a pedir. Muitas vezes, se tirar o pedir da oração, as pessoas não têm mais o que orar, porque já começa a pedir. E o que Deus quer, e Ele nos ensina aqui, é que se nós nos aproximarmos dEle em adoração,
esquecendo os pedidos. Só o relacionamento íntimo com Deus, se formos pegar esse versículo e formos analisar, aquele que tem um relacionamento com Deus, relacionamento perfeito com Deus, de adoração, de louvor, de amor, de interesse por o reino de Deus, ele não vai ter nem muita coisa para pedir. Por quê? Porque a própria palavra está dizendo que se você buscar primeiro o reino de Deus, aquilo que você necessita automaticamente vai vir para você. Mesmo sem você ter pedido, porque Deus conhece o nosso coração. Ele conhece, e a prioridade aqui é o reino. Parece que quando priorizamos o reino de Deus, Deus se responsabiliza em manter-nos, cuidar da nossa vida, daquilo que precisamos, daquilo que realmente precisamos. Então, automaticamente, o verdadeiro cristão, aquele que adora a Deus, não precisa nem estar pedindo todo dia as coisas, porque se ele tem um relacionamento com Deus, Deus, no momento certo, vai conceder a bênção para a pessoa. Teve um irmão que, uma vez, ele resolveu fazer 2 listas. Uma lista das bênçãos que ele tinha alcançado de Deus, e uma outra lista das coisas que ele precisava pedir, que ele precisava apresentar diante de Deus. Aí, quando ele terminou essa lista, ele ficou envergonhado, porque ele percebeu que a lista das bênçãos, daquilo que ele já tinha recebido de Deus, era muito maior do que a lista das coisas que ele precisava pedir. Então, aquele que está buscando verdadeiramente o reino, ele não vai colocar Deus na parede. Não, o Senhor tem que me dar. Se o Senhor não me der, eu não fico mais na igreja. E aí ele fica buscando somente o reino terrestre, aqui, ali, acolá, ele não vai se achar, não é? Porque aquele que está buscando verdadeiramente primeiro o reino de Deus, na questão do dízimo, o dízimo ele vai devolver o dízimo a Deus em forma de gratidão, e não esperando receber o dobro de Deus. Eu vou dar o meu dízimo para eu receber o dobro. Não, ele vai devolver o dízimo em forma de gratidão por aquilo que ele já alcançou. Então ele vai adorar a Deus, ele vai colocar diante de Deus ali a sua adoração, vai apresentar a Deus a sua adoração, e depois é o que nós vamos ver aqui hoje, vamos aprender aqui, essa condicional para ele receber e alcançar as bênçãos de Deus através da oração também. Amém. E esse negócio de colocar Deus contra a parede, né, a gente vê que é algo que virou moda, né? Virou moda. E muitas pessoas até ensinando que nós temos que colocar Deus contra a parede, né? E eu falo isso porque eu já ouvi literalmente esse termo. Eu já ouvi esse termo de um determinado líder falando: você tem que colocar Deus contra a parede, porque Deus não criou você para viver sofrendo aqui nesse mundo. Você tem que dar para você receber, né? Então você doa o que você tem e coloque Deus contra a parede. Diz para ele: olha, Senhor, eu estou te dando isso aqui e eu não fui criado pelo Senhor para viver dessa maneira. E isso vai totalmente contra o que Jesus estava propondo para os seus discípulos naquela oração. O Senhor Jesus, ele tinha plena consciência de que o homem estava nesse mundo, viveria nesse mundo por muito tempo, né? Nós não sabemos por quanto tempo, mas Deus sabe, né, quando ele vai voltar. Mas Jesus sabia que nós iríamos viver nesse mundo por muito tempo, e ele queria colocar nos nossos corações exatamente essa questão de que nós temos que ter essa essência de um verdadeiro cristão e não vivermos, apesar de estarmos nesse mundo, não vivermos em função desse mundo. Jesus queria nos ensinar sobre a nossa dependência de Deus. Nós dependemos dele. Então, por isso ele falou, ele ensinou nessa oração sobre o pão nosso de cada dia. E nós vamos observar que a frase que Jesus utilizou nessa oração não é só pedir o pão nosso, mas é o pão nosso de cada dia. Isso significa o quê? Que ele estava nos mostrando da nossa grande dependência que temos dele. E o que nós estamos estudando nessa lição hoje é justamente de pessoas que querem pedir além do pão nosso de cada dia. Ele não se contenta com esse pão, ele quer pedir também a riqueza. Ele se prende à riqueza, ele acredita que Deus é obrigado a dar para ele essa riqueza, e ele sem essa riqueza ele não consegue se posicionar nesse mundo. Ele não consegue viver nesse mundo sem a riqueza. Ele quer ter mais, mais e mais. E Jesus, ele estava procurando mostrar isso para os discípulos. Apesar de nós, como o pastor Paulo falou, depois de várias lições
essa é a primeira que nós vamos estudar sobre o pedido, né? Agora que chegou a oportunidade de pedir, e mesmo assim nós temos que saber pedir. Nós não temos que nos prender a esse mundo e viver em função a esse mundo, porque apesar de nós estarmos aqui, nós não somos daqui. Então o que nós temos que pedir a Deus? O pão nosso de cada dia. Ou seja, temos que, com esse pedido, nos apresentar diante de Deus, dizendo a Ele que sim, olha, Senhor, eu dependo de Ti. Em todos os momentos da minha vida eu dependo de Ti. Então o que eu preciso do Senhor é o nosso pão de cada dia. E eu fiz até algumas anotações aqui, que é sobre a riqueza, né? Que ela é diferente do pão nosso de cada dia. Porque a riqueza, ela é tudo aquilo que vai além desse pão nosso de cada dia. E ela extrai da pessoa uma atitude egoísta, né? Eu tenho, e para eu me apresentar nesse mundo, eu tenho que ter a riqueza. Se eu não tiver a riqueza, eu não sou ninguém. E quando na verdade é bem diferente do pão nosso de cada dia, porque o pão nosso de cada dia, ele mostra uma pessoa dependente, não egoísta, mas uma pessoa dependente. E nós temos aí vários exemplos, né? Uma pessoa que ela está voltada para a riqueza, ela está voltada para qual tipo de reino? Não é o tipo de reino que nós estamos estudando aqui. Não é o tipo de reino que nós estamos estudando, porque eu posso até dizer que se nós resumirmos de todos os reinos que existem e que nós conhecemos, se nós resumirmos, só vai sobrar dois, que é o reino de Deus, que é o reino da luz, e o reino das trevas, que é o reino de Satanás. Não adianta, não tem, né? Certa pessoa até contou uma história uma vez de um muro, né? Que dividia o céu e o inferno. E muitas pessoas estavam no céu, muitas pessoas estavam no inferno, e outras em cima do muro, né? E de um lado Deus chamando as pessoas, olha, vem para cá, né? Vem para cá. E ele chamava inclusive aquelas que estavam em cima do muro. Ó, vem para cá, né? Saia daí de onde vocês estão. E Satanás, do outro lado, só chamando quem estava do outro lado, não chamava quem estava em cima do muro, né? E ao saber por que disso, ele disse, não, é porque o muro é meu. O muro é meu. Então isso significa o quê? Que não existe meio termo no reino de Deus. Ou você pertence ao reino de Deus, ou pertence ao reino das trevas. Se você está em cima do muro e quer dizer assim, olha, eu não apoio nem o céu e nem o inferno, então você já pertence ao inferno, porque não existe meio termo diante de Deus. Então, nessa primeira parte aqui, sobre usar Deus, nós temos que tomar muito cuidado com relação a essa nossa oração. Porque quando nós estamos pedindo o nosso pão de cada dia, aí Deus vai nos acrescentar tudo aquilo mais que nós precisamos, né? Vai acrescentar muito mais. E só para finalizar essa primeira consideração, cabe aqui uma pergunta, né? Se Deus tirar tudo o que nós temos, o que vai sobrar? O que vai sobrar? Aquele que está vivendo de acordo com a riqueza, o egoísmo e, consequentemente, o reino das trevas, vai sobrar o quê? Um homem triste, um homem depressivo. Quantas e quantas pessoas nós vemos hoje aí no mundo depressivo e até mesmo chegando a tirar a própria vida pelo fato de terem perdido tudo, né? Ele não consegue ter esperança em mais ninguém, porque toda a confiança dele estava na riqueza, né? É o que aconteceu com aquele jovem rico que procurou Jesus, né? Jesus falou para ele, ó, vai, vende tudo que você tem, né, e me segue. E ele foi embora triste, porque ele estava querendo seguir a Jesus, mas seguir de acordo com sua própria consciência, né? Ele queria seguir a Jesus, mas também queria servir ao seu Deus, que era a riqueza. Agora, o cristão não. Se Deus tirar tudo dele, o que sobra? Sobra um adorador, né? Sobra aquele que tem a verdadeira essência de Cristo, que é o caso de Jó. Amém. E a Bíblia ainda traz uma comparação entre os que servem a Deus de fato e os que não servem a Deus. Como o irmão André disse, pode ter pessoas que parecem servir a Deus, mas não servem. E esses que parecem não servir, não servem, também não servem a Deus. A aparência aqui não serve de nada. E Jesus, ele compara então as ações dos incrédulos com as ações dos crentes. Lá no Sermão do Monte, olha o que diz no capítulo 6, versículo 31.
Mateus capítulo 6, versículo 31, vou ler o 31 e 32. Portanto, não andeis ansiosos, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Pois os gentios procuram essas coisas. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Então, buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Olha aí a diferença entre o que serve a Deus de fato e o que não serve. O que não serve a Deus, a preocupação dele está no quê? O que eu vou comer? O que eu vou vestir? Como que eu vou conquistar as riquezas desse mundo? E os pedidos dessas pessoas estão nisso. Elas vão a Deus de forma insistente, mas elas vão a Deus de forma insistente pedir o que Deus não quer que elas peçam. Elas estão preocupadas. Senhor, eu quero aquele carro, Senhor. Meu carro não está bom, eu quero aquele carro. E enquanto isso, o reino de Deus na vida daquela pessoa está ficando para trás. Não é isso que Jesus quer. Jesus fala, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E aí está a diferença, né, pastor Paulo? Do que serve e do que não serve a Deus. O reino de Deus, olhando para esse versículo, parece ser algo que é tão tremendo que quando nós conseguimos o reino de Deus, nós não precisamos de mais nada. Porque o reino de Deus vai cuidar de nós. O reino de Deus vai cuidar das nossas vidas. Por isso que você precisa primeiro do reino. Você não precisa pedir nada, você precisa do reino. Porque se você tiver o reino de Deus na sua vida, se você for um agente do reino, o próprio reino vai cuidar de você. O reino de Deus vai cuidar das suas necessidades. Porque você é um funcionário do reino. Você é algo que trabalha para o reino. Então o reino ele vai pagar o salário para você. O reino vai pagar aquilo que você necessita para sobreviver. Os missionários que estão no campo exclusivo do reino, Deus cuida deles. Deus não deixa faltar nada na vida deles, na família deles, porque Ele está trabalhando exclusivamente para o reino. Então o que nós precisamos é do reino na nossa vida. Nós precisamos que Deus buscar esse reino para as nossas vidas. Só um comentário aqui em cima do que o irmão André fez o comentário aqui. Nesse versículo, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Jesus nos ensina a sermos dependentes dele hoje. Ontem já passou, já ficou para trás, não é? O amanhã não sabemos se ele virá. Não é? Então, por que nos preocuparmos com o dia de amanhã? Com o que eu vou comer? O que é que eu vou comer? O que é que eu vou vestir? Jesus nos ensina a nós pedirmos e sermos dependentes dele hoje. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E amanhã, certamente, Deus cuidará se nós estivermos buscando primeiramente o reino de Deus. Me faz lembrar muito um modelo de dependência que Jesus quer que a gente tenha dele, e está na Bíblia esse modelo de dependência quanto aos alimentos. No deserto, eles não se preocupavam com o dia de amanhã. Eles sabiam que todo dia ia cair o maná. Deus ia cuidar deles. Exatamente. Então, não podia pegar mais, a não ser no sábado, no sexta para o sábado, que eles não poderiam colher o maná. Mas Deus cuidava deles. É a dependência que Deus quer que a gente tenha. A gente não pedia mais. Eles tinham o necessário para não morrer no deserto. Eles não tinham... Tanto que quando eles se rebelaram, eles queriam comer carne, queriam comer cordonizes. Então, e Deus envia. Mas era a necessidade. A gente tem que entender que Deus vai dar aquilo que a gente precisa. E está até na lição a questão da riqueza. Por isso que já colocaram a questão da riqueza. Por quê? Porque o pão nosso de cada dia se contrapõe muito com o desejo de riqueza que a gente tem, na verdade. Algumas pessoas têm. Todo mundo quer ter uma casa boa, todo mundo quer ter um carro bom. Mas a gente tem que entender que isso depende da vontade de Deus, da mercê de Deus. Isso não é o principal da nossa vida. As pessoas não têm que lembrar do irmão André. Ó, o irmão André é uma bênção, tem um carrão bonito lá. Ó. Olha o carro do irmão André. Não, as pessoas têm que olhar para o irmão André. Poxa, o irmão André é um servo de Deus verdadeiro. Então,
a gente tá confundindo, as pessoas estão confundindo os valores. A gente está invertendo os valores e colocando a riqueza acima da vida espiritual. Então, a lição de hoje está tentando mostrar para a gente que não, que a gente tem que buscar a Deus, pedir a Deus o reino. A gente tem que buscar primeiro o reino. Essas coisas são boas, Deus pode acrescentar? Pode. E Ele acrescenta realmente na vida de muitos irmãos. Mas isso não é o principal. A gente tem que entender isso. E sobre essa questão de pedir, o próprio Jesus ensina que a gente tem que ser insistente na oração. Ele até dá alguns relatos daquela mulher que pede insistentemente a um juiz para julgar sua causa. Ele fala da pessoa ser importuna, daquele vizinho que pedia alimento tarde da noite porque recebeu uma visita inesperada. Então, Jesus ensina que a oração tem que ser persistente, mas não persistir em bens materiais. O que Jesus estava falando aqui para a gente é, poxa, tem muita gente pedindo para si mesmo, e não é para pedir para si mesmo. Na verdade, eu acho que quando você pede em favor, por exemplo, você ora em favor de Deus salvar uma família, salvar a vida de uma pessoa que está necessitada, então você está trabalhando para o reino. Isso não, eu acho que não é considerado como um pedido, então não se encaixa nesse perfil de pedido. Você está trabalhando por reino. Quando você ora para Deus salvar aquela família, aquela vida, o filho daquele irmão, o marido daquele irmão, aquela irmã, você não está considerando aqui nesse contexto aqui como um pedido. É isso, exatamente. A gente está pensando no reino de Deus. Então, a gente tem que colocar na nossa cabeça isso, que o primeiro lugar da nossa oração, e isso se reflete na oração. A gente viu semana passada ou retrasada que aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente no coração, é o que a gente fala na oração também, ela tem que se refletir. O reino de Deus tem que ter o primeiro lugar nas nossas orações. Amém. Irmão, e é interessante que nós temos que sempre enxergar as coisas pelo lado espiritual, né? Porque nós somos espirituais. Então, nós temos que enxergar pelo lado espiritual. E essa palavra, né, essa questão que a lição traz aqui, que é o anseio dos incrédulos, isso acende em nós uma luz vermelha, né, aquela luz, né, de perigo, de atenção, né, que nós temos que lembrar também da grande responsabilidade que nós temos com relação a essas pessoas que estão querendo viver essa vida de ilusão. Incrédulo, né? A palavra credo ela vem de crer, né? E incrédulo quer dizer aquele que não crê. Logo, se ele não crê, ele vai se apegar ao quê? As coisas que são visíveis, as coisas que são palpáveis, né? E o incrédulo ele vai sempre enxergar a riqueza, ele vai sempre enxergar aquilo que vem abastecer a sua vida como o seu Deus, porque é aquilo que ele vê. E essa questão da riqueza ela também é bastante relativa em relação ao que a Bíblia está dizendo. A riqueza ela não só se baseia em ter dinheiro, em ter posses, em ter bens, mas muitas pessoas têm como riqueza o seu status. Muitas pessoas têm como riqueza a sua saúde. Então ela se gaba daquilo e ela se vale daquilo. Ela diz, olha, por que eu quero, por que eu preciso de Deus? Se eu não tenho enfermidades, se eu sou uma máquina aí, ó, posso pegar frio, calor, posso trabalhar de dia, de noite, qualquer hora, eu sou muito forte. Então, ou seja, a riqueza, né, a riqueza é para essas pessoas tudo aquilo que vira um Deus para ela, né? Então, é o status, é a saúde, é o dinheiro, é o reconhecimento social, é a força física, né? E nós, como servos de Deus, que enxergamos pelo lado espiritual, nós temos que procurar evangelizar e levar o evangelho a essas pessoas, porque essa também é o que Deus nos ensinou através dessa oração. Que quando nós pedimos o pão nosso de cada dia, nós estamos expressando a nossa dependência de Deus e estamos entendendo que Deus é aquele que nos supre. E se Deus é o que nos supre, nós temos que também mostrar para as outras pessoas que Deus é o que vai suprir a necessidade delas. Então, nós temos que enxergar que essas pessoas incrédulas, elas estão exercendo aquilo que elas são. Elas são pessoas que desconhecem
e que não crê em Deus como o seu aquela pessoa que vai suprir as suas necessidades. E nós enxergamos pelo lado espiritual que o pão nosso de cada dia, né, ele é eterno. Se nós formos analisar isso, ele é eterno. Por que ele é eterno? Porque quando nós estamos pedindo o pão nosso de cada dia, nós estamos pedindo a Deus a nossa manutenção como seres humanos aqui na Terra, e posterior a esse passamento, né, quando nós sairmos aqui da Terra e formos para as mansões celestiais, ele continuará sendo o nosso Deus, né? Continuará sendo o nosso pão. É ele que vai, porque a própria Bíblia diz que o rosto de Deus é o que vai iluminar todo o céu, né? Não vai precisar de sol, não vai precisar disso, nada disso. Por quê? Porque Deus continuará sendo o nosso Senhor. Enquanto que os bens aqui da terra, eles são passageiros. Igual o irmão falou, né? Não pode olhar para o irmão André e vendo ele como uma pessoa importante, porque tem uma BMW parada ali na frente, um carro muito caro. Porque o irmão André pode sair daqui e ter um infarto dentro daquele carro ali, morreu, e nada daquilo ele vai levar, nada daquilo servirá para ele, porque são coisas passageiras. Então está aí a nossa responsabilidade também como evangelizador, né? E ver que essas pessoas, elas estão sendo enganadas, né? Elas enganam e estão sendo enganadas por essa falsa sensação de que pedir além do pão nosso é o que vai suprir a necessidade delas. Eu me lembrei aqui, irmão André, fazendo esse comentário, eu me lembrei que o meu irmão trabalhava numa empresa e tinha um líder lá, ele era muito bem financeiramente, tinha muito dinheiro, possuía muitos bens, e alguém chegou para ele e falou de Deus para ele. Ele falou, não, para mim Deus não existe, o meu Deus está aqui, ó. Colocou a mão no bolso, o Deus dele era o dinheiro. E aí ele ficou muito doente e veio a falecer, né? E aí nós analisamos que o Deus dele não pôde fazer nada por ele, nem aqui, nem depois que ele partiu, né? Não pôde salvá-lo da morte, né? Ele teve essa confiança, depositou toda a sua confiança no Deus dele, que era o dinheiro, e o Deus dele não pôde fazer nada por ele, infelizmente, né? Morreu, partiu aí sem a salvação, segundo nos mostra a palavra de Deus. Mas morreu sabendo quem era a verdadeira riqueza, que é Deus, que é o Deus que ele rejeitou, né? Rejeitou, exatamente. Amém. E essa questão que a gente já citou, não precisa nem se prolongar muito, daquele que serve a Deus, aquele que trabalha na obra para Deus, Deus cuida dele. E a gente tem inúmeros casos de pessoas que Deus cuida. A pessoa se preocupa em fazer a obra de Deus, mas Deus cuida daquela pessoa. Ela pode não esbanjar a riqueza, mas ela está ali, firme e forte. Todo dia ela tem alguma coisa para comer. Pode ser como as pessoas falam, pode ser um arroz com ovo, mas ela tem um arroz com ovo para comer. Deus supre as necessidades. Então, tem essa diferença do incrédulo, que ele é insistente na oração, mas ele é insistente em só pedir as coisas. Aquele que serve a Deus de fato, ele não se preocupa em pedir, como o irmão André disse, acho que foi o pastor Paulo que disse, tira os pedidos da oração. O que sobra na oração nossa? Tirar aquela lista de pedidos, Deus me dá isso, Deus me dá aquilo. O que sobra? Não, aquela pessoa que aprende a orar como Jesus ensina, ela entende que a primeira coisa que vem é o relacionamento com Deus. Então, tem essa questão. Acho que dá para a gente passar para a questão da riqueza já, né, pastor? Só um pontinho aqui que eu estava falando, que fala assim, você procura a fonte, então jamais lhe faltará água, né? Se você tem a fonte, não precisa pedir água. Se tem a fonte de todas as coisas, que é Jesus, não vai lhe faltar nada. E outra coisa aqui, só para você passar para outra questão da riqueza, achei bem interessante aqui, enviar o nosso coração para o céu diariamente, aguardando do Senhor com a nossa vida na terra. Então, quando nós colocamos o nosso objetivo, a nossa prioridade no céu, então as demais coisas para nós não são mais tão necessárias como antes, porque nós temos o céu. Quando nós temos o céu, quando nós temos as coisas de Deus, quando a prioridade é o reino de Deus, as coisas de Deus, nós sentimos prazer nesse relacionamento com Deus. Então Deus, ele vai fazer a manutenção, e mesmo passando por algumas situações,
nós conseguimos manter o relacionamento. Porque qual que é a diferença? A diferença do cristão é que ele consegue passar uma aprovação glorificando a Deus. Porque ele tem algo de mais prioridade dentro dele, que é a adoração, que é o relacionamento com o Senhor, que ele sabe que aquele momento é passageiro. Qualquer momento o Senhor pode entrar com a providência. Diferente daquele que não tem tanto relacionamento com Deus, que fica angustiado, apavorado com qualquer situação. Então ele corre para os pés do Senhor. Então essas pessoas, eles só reconhecem Deus no momento que está precisando de alguma coisa. Fora disso, ele não reconhece a Deus. Então o que eu penso é que nós temos que buscar a Deus, mesmo continuar o nosso relacionamento com Deus, mesmo que não esteja faltando nada. Isso que é verdadeiro cristianismo. Nós mantermos o relacionamento com Deus, mesmo sem precisar pedir nada. Porque em gratidão, tem pessoas que essa questão elas recebem de Deus, mas elas não sabem reconhecer. Então o verdadeiro cristão, ele recebe de Deus e recebe sem pedir. Porque a Bíblia diz que Deus dá muito mais do que aquilo que pedimos e pensamos. Às vezes, aquilo que nós precisamos, Deus entende. Não aquilo que queremos. Porque é uma diferença daquilo que precisamos e aquilo que queremos. Muitas vezes queremos muitas coisas. Aí Tiago diz que pedimos e não recebemos, que pedimos para os nossos próprios deleites. Isso não é prioridade. A prioridade é aquilo que necessitamos para a sobrevivência, para manter o reino de Deus, para buscarmos o reino de Deus aqui na terra. Então, nessa parte, o cristão verdadeiro ele tem que fazer isso. Ele não precisa... na verdade, por que o cristão verdadeiro não precisa estar pedindo, nem fazendo essas campanhas exclusivas para pedir? Porque a vida dele já é uma vida de relacionamento com Deus. Então, aquilo que ele está precisando, Deus já está dando para ele. Então, ele não tem necessidade de estar pedindo muitas coisas, porque Deus já está dando aquilo que ele precisa, mesmo sem ele pedir, pelo motivo dele estar relacionamento com o reino de Deus. Pastor Paulo, só um adendo, e quem nos ensinou de uma forma bem exata isso foi Jó. Né? Jó é o grande exemplo para nós com relação a isso que o senhor falou. Ele disse, olha, nu eu saí do ventre de minha mãe, e nu para lá voltarei. O que Jó estava querendo dizer é sobre o seu nascimento e o seu falecimento. Ele estava querendo dizer do dia em que ele nasceu e do dia em que ele iria partir dessa terra. Então, o Jó estava querendo dizer para nós o seguinte: onde está a sua verdadeira riqueza? A sua verdadeira riqueza, ela está naquilo que você pode anexar à sua vida. A verdadeira riqueza está naquilo que você pode anexar na parte que é eterna e não na parte que é passageira. Então, todas as riquezas que ele tinha, que a Bíblia descreve, eram coisas que ele não poderia anexar à vida dele. As ovelhas que ele tinha, os camelos, nada ele podia anexar. Tanto é que ele não podia anexar que foi tirado dele. Foi tirado, assim como um sopro foi tirado. Na verdade, ele nem considerava isso. Você vê como uma pessoa, ele considerava mais o relacionamento com Deus, porque essas coisas não impediram dele. A Bíblia nos diz que quando ele perdeu tudo, chegando uma notícia atrás da outra, quando tudo isso aconteceu, ele rasgou as suas vestes, se prostrou e adorou ao Senhor. Não sabemos em quanto tempo levou para ele perder tudo aquilo lá, né? A gente não sabe se foi tudo dentro de uma semana só, de um mês, mas o certo é que ele viu assim a riqueza dele ir embora com uma velocidade muito maior do que ele levou para ganhar. Mas o que Jó queria dizer é o seguinte: a verdadeira riqueza é aquilo que está anexada à minha parte eterna, ou seja, é a presença de Deus. Isso sim é a verdadeira riqueza. Então eu saí nu lá do ventre de minha mãe, eu não tinha nada quando eu saí de lá. E quando eu voltar para lá também não vou levar nada. Mas bendito seja o nome daquele que está na minha vida, que é o Senhor. Essa é a minha verdadeira riqueza, minha verdadeira segurança. Amém. Agora sobre a questão da riqueza, que a gente pode citar aqui. Jesus, ele falou que era mais fácil um camelo passar pela agulha do que um rico entrar no reino dos céus. O nosso irmão André já citou o exemplo daquele jovem, né? Que era rico. Jesus falou, não, vende o que você tem e dá aos pobres. E aquele jovem voltou triste. A gente tem o exemplo da parábola de Jesus, do rico e o Lázaro. Que o rico foi um péssimo exemplo. Tanto que ele foi um exemplo da pessoa que foi para o inferno. Então,
o rico, a Bíblia pode parecer que ele não tenha, vamos dizer assim, se for olhar por cima, não tenha lugar no reino de Deus. Mas isso é algo errado, porque Deus pode salvar um rico também. E Deus salvou muitas pessoas ricas. A riqueza não é um pecado em si. O problema é colocar a riqueza acima do reino de Deus, que foi o que aquele jovem rico fez. É colocar a riqueza acima do próximo, que foi o que aquele rico fez, no caso de Rico e Lázaro, da parábola do rico e Lázaro. Lázaro ficava na porta dele, mendigando pão. Morreu, cheio de úlcera, cheio de feridas. Os cães lambiam as feridas daquele rapaz. E na porta do rico. E o rico fazendo banquete na casa dele. O problema não é a riqueza. O problema é o que está dentro do coração da pessoa. A pessoa pode usar a riqueza para um bem. E a gente vê que muitas pessoas usam a riqueza a favor da obra. Imagina Deus salvando uma pessoa rica, pastor Paulo, nesse momento de pandemia que a gente está passando. Tivesse alguém rico aqui na nossa igreja. Você acha que ia ter alguém precisando de cesta básica? Não. A nossa igreja, esse irmão ia doar 30, 40, 50 cestas básicas para a igreja distribuir para os irmãos. A questão da evangelização. Se tivesse alguém rico, essa pessoa, não, pastor, pode deixar aqui. Eu ajudo. No aulão ontem, o pastor estava comentando sobre uma pessoa muito rica. Ela mantém muitos, 100 milhões de missionários fora do país. Ela patrocina os missionários. Ela é muito rica e cada dia Deus abençoa mais ela, mas a prioridade dela é o reino. Então ela mantém os missionários aí em alguns países aí, na Rússia, em outros países aí. Ela é rica, é salva e ela mantém os missionários. Essa questão de riqueza, a riqueza pode ser tanto uma bênção quanto uma maldição. Então, a gente tem até um exemplo aqui na nossa cidade de uma igreja muito bem estruturada. Por quê? Porque tinha um irmão que servia naquela igreja que ele tinha muito poder aquisitivo e ele resolveu investir. E ele investiu naquela igreja. Então, pode ser uma bênção a riqueza, mas a riqueza, muitas das vezes, é um sinal de maldição. Então, a gente tem que vamos dizer assim, ter a cabeça muito bem centrada. Interessante, irmão Mano, só voltando um pouquinho no ponto aqui e encaixa no perfil da riqueza também. Uma pessoa perdeu todos os seus bens materiais, que foi a sua fazenda, o seu gado, os seus animais. A pessoa perdeu os seus filhos. A pessoa perdeu a sua saúde. Estava enferma, se coçando com caco de telha. E a atitude dessa pessoa, a Bíblia diz que quando Deus mudou o cativeiro que foi Jó, ele mudou o cativeiro de Jó quando Jó orava pelos seus amigos. A pessoa estava necessitada, que Deus desse de volta a fazenda, desse de volta a família, desse de volta a sua saúde. E justamente quando ela recebe isso tudo de volta, é quando esta pessoa ela está trabalhando em favor do reino, está orando por alguém. Agora a pergunta é o seguinte: quem estava mais necessitado? Será que era Jó ou seus amigos? Eu deduzo dizendo que era Jó que estava necessitado, mas ele não pediu em favor de si mesmo. Então Deus, eu acho que conta muito isso que Jó fez. Conta muito que mesmo você precisando, você não está fazendo campanha para seu benefício. Você está fazendo campanha para o reino de Deus. Você está olhando para a pessoa. Aí muitas pessoas talvez olhem para você e dizem assim: mas ela está precisando, ele está precisando mais do que isso. E ele está orando. Às vezes eu vejo pessoas que oram em favor das outras no reino de Deus. E ela mesma, nem ela está recebendo, mas ela está fazendo. Ela precisa que Deus salve alguém na família dela. E ela está pregando o evangelho, Deus salvando muitas pessoas. E não salvou alguém da família dela, e ela continua firme, porque o objetivo dela é o reino. Então eu acho que conta muito nessa parte. Ele não está ligado nas riquezas aqui, ele está ligado no reino de Deus. Isso mesmo. E a gente deve conhecer muitos exemplos. Eu conheço o exemplo de irmãos que ele sempre ajuda e tem condição financeira boa, e por ajudar e ter o coração disposto a ajudar, Deus sempre prospera mais e mais a pessoa. Você vê aquela pessoa... Isso é uma lei que se aplica não só a cristão. Essa lei de liberar as coisas para as pessoas,
não significa que tem que ser salvo, ser cristão para ser abençoado. Isso é uma lei que aplica a todas as pessoas. Aquelas que for liberais, Deus abençoa a sua vida. Não é verdade, Romualdo? Uhum. E essas pessoas têm um coração despojado. Mas pode também ter aquelas pessoas que não têm nada, mas ela busca riqueza. E isso é um sinal de maldição também. Poxa, aquela pessoa não quer, mas quer, não tem nada, mas quer ser rica. Quer ser rica. Ela busca a riqueza. E ela pode acabar, como a gente, voltando um pouquinho, usando a Deus para alcançar a riqueza dela. Então, tem a questão da prosperidade bíblica que a gente pode citar aqui. A nossa igreja pode, por a gente criticar muito essas outras denominações que colocam a questão da prosperidade muito acima, as pessoas podem pensar, poxa, mas vocês não acreditam então em prosperidade? Não, a gente acredita em prosperidade. Na Bíblia tá cheio de exemplos de prosperidade, de pessoas que prosperavam. A gente tem exemplos de pessoas que prosperavam, como foi Isaac, que prosperou no meio de uma crise. Imagina todo mundo aqui na quarentena, todo mundo perdendo muito dinheiro. E ter pessoas que, servindo a Deus, que estão ganhando mais dinheiro do que antes. Esse foi um exemplo de Isaac. Então, a gente tem exemplos de prosperidade na Bíblia. Mas a gente crê na prosperidade, mas uma prosperidade como um bem dado por Deus, que é um favor merecido. A pessoa não merecia aquilo. A pessoa não buscou aquilo. Mas Deus prosperou. Tem pessoas que têm o dom de fazer dinheiro. Tem pessoas que não têm o dom de fazer dinheiro. Tem pessoas que ela coloca a mão num negócio e aquele negócio começa a dar dinheiro. Mas são o quê? São bênçãos dadas por Deus. Então, a gente crê na prosperidade, sim. A gente crê que Deus pode abençoar. E Ele abençoa. Ele tem prazer em abençoar. Mas Ele vai abençoar as pessoas que estão dispostas a trabalhar para o reino. Então, Ele pode abençoar também pessoas que não estão dispostas a trabalhar para o reino. A gente vê isso no livro de Provérbios. O sol nasce para todos. Se a pessoa trabalhou e conquistou, ela vai ter riqueza. A gente não pode questionar a Deus por isso, né? Irmão, e é interessante que Jesus ele não disse que é impossível um rico ser salvo. Ele não utilizou essa palavra. Ele utilizou a palavra que é difícil, né? Então, e quando ele estava se referindo à dificuldade, ele estava se referindo exatamente sobre a atitude do homem com relação à sua riqueza. Porque o que afasta o homem de Deus é a falta de dependência. É a falta de dependência. Então, o que está na cabeça de muitas pessoas ricas, ele não precisa de Deus. Né? Isso que eu estou falando é o que está na cabeça de muitas pessoas ricas. Ele não precisa de Deus. Porque a irmã contou aqui um testemunho, né? da mãe dela. Né? Se fosse, por exemplo, uma pessoa rica, ela ia estar, ao invés dela pensar em Deus e pedir a Deus, o que ela iria fazer? Ela já ia ligar, né, para o melhor plano de saúde que ela tinha. Né? Eu vou ligar para o plano de saúde porque lá tem o melhor médico, ele vai cobrar não sei quantos mil por essa consulta, mas ele vai resolver o meu problema. Né? Por quê? Porque não depende de Deus. Na cabeça dele não depende de Deus. Eu preciso viajar. Eu ligo lá para a empresa aérea, compro a passagem e vou viajar, não tem problema nenhum. Né? Porque eu tenho o que eu preciso. Então, eu não tenho essa dependência de Deus. Eu não preciso de Deus. Para que Deus? Então, é exatamente nesse ponto em que Jesus quis dizer. Então, ele não estava condenando o rico, mas ele estava trazendo à tona da dificuldade desse rico ser salvo por conta disso, por o rico achar que ele não depende de Deus. Só que o rico também ele depende de Deus. Ele precisa de Deus na sua vida, porque tudo aquilo que ele tem é passageiro. Né? Então Jesus quis dizer exatamente isso, né? Que o homem rico, é difícil ele ser salvo, justamente porque ele não enxerga em Deus aquele que vai suprir as suas necessidades. Tem alguma coisa? Na verdade, ele coloca o seu coração no dinheiro, na sua riqueza, né?
Como eu comentei aqui com os irmãos, aquele líder lá, muito bem sucedido, o Deus dele era o dinheiro, só que o dinheiro não pôde fazer nada por ele no momento em que ele ficou enfermo e partiu desse mundo. Então, aí está a diferença entre... É muito relativo essa questão da riqueza, né? Porque nós sabemos que há pessoas ricas que não colocam o seu coração ali na riqueza, mas ele sabe que ele é dependente de Deus, que tudo que ele tem foi bênçãos de Deus sobre a vida dele. E há pessoas que não têm riqueza nenhuma, né? Que é uma pessoa pobre, ela pode ser considerada pobre financeiramente e espiritualmente, que ela também não quer saber de Deus, não é? Ela batalha, ela busca o coração dela, mesmo não tendo riqueza, bens materiais nenhum, mas o coração dela não está voltado para o reino de Deus. O coração dela está voltado para os padrões do reino terrestre, que é buscar apenas para ela aqui nessa vida. Então, é muito relativo isso, não é? Nós não podemos generalizar que o rico nunca ele poderá ser salvo. É como o irmão falou, né? Jesus, conhecendo o nosso coração, uma certa vez um pastor, que foi o meu primeiro pastor quando eu me converti, ele dizia assim, ó, Deus conhece o coração de cada um e ele sabe para quem ele pode dar, não é? Porque ele falou assim, no meu caso, né, se Deus me desse um jatinho, eu não iria para a igreja, eu ia pegar o meu jatinho e ia viajar, ia conhecer outros lugares. Então Deus sabe para quem ele pode dar. Então, Deus, como nós vimos aqui, dá-nos o nosso pão de cada dia. Então, tem aquelas pessoas que Deus pode abençoar com muitas riquezas, que Deus sabe que Ele não vai colocar o coração dele nisso, não é? E Deus sabe que aquele que Ele vai dar, assim, no dia a dia, apenas o que Ele precisa. Porque se Deus der em abundância, Deus sabe que Ele vai deixar de servir a Ele. Amém. E para finalizar nossa aula, irmãos, a gente tem o nosso terceiro tema, que é o perdão. Talvez eu considero até o mais importante, porque se a gente for voltar na nossa leitura bíblica, Mateus capítulo 6, do 11 ao 15, eu vou ler. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Ou seja, o perdão de Deus para com a gente depende do nosso perdão com os homens. E isso daqui é uma questão muito séria, né, pastor Paulo? Por quê? Porque se a gente não perdoa as pessoas, não adianta nada a gente dobrar os nossos joelhos e orar, Deus, me perdoa. Me perdoa os meus pecados, Deus, que eu pequei. E você está lá, cheio de pecado. E você falando, Deus, me perdoa, mas você não perdoa a pessoa que te magoou. A sua oração está sendo inútil. Parece ser uma condição para a oração também, né? Até para se relacionar com Deus é uma condição. Como é que se vai se relacionar? Eu falava com a irmã Ivete, nós comentávamos que o perdão é tão importante, porque a Bíblia diz, se você levar a tua oferta no altar, você prestar o seu culto, a sua oferta, o seu dízimo, a oferta ou alguma coisa no altar, e lembrar que você tem algo contra seu irmão, deixa a tua oferta, porque Deus não vai receber. Aí é só lembrar, é só voltar lá em Gênesis, que fala que a oferta de Caim, ela não foi aceita. Ela não foi aceita, não estava na condição que agradava a Deus. Então, se tiver algo errado na nossa oferta, Deus não vai receber. E oferta aqui, eu acredito que é como culto também. Como cultuar a Deus. Se tem algo errado, então, se não acertar, Deus não vai receber. Então, não adianta falar, Senhor, perdoa, porque o que adianta é a prática. Se você perdoa as pessoas, aí sim você pode reivindicar o perdão. E aqui é condicional. Nunca Deus vai nos perdoar, segundo esse texto, se nós não perdoarmos alguém. Aqueles que nos ofendeu. E aqui ofender não é você que ofendeu a pessoa, é a pessoa que te ofendeu. Porque é natural as pessoas pedir perdão quando elas cometem falar algo contra a pessoa, ela se sente mal por falar e vai pedir perdão. Mas no caso aqui,
é perdoar quem te ofendeu. Você não ofendeu ninguém, foi alguém que te ofendeu, e você tem que pedir perdão a ela. Você tem que perdoar ela. Você tem que perdoar. É nessa condição, você não pode guardar nenhuma mágoa, nenhum rancor que alguém te ofendeu. Você tem que perdoar até teus inimigos para reivindicar o perdão do Senhor. O pastor, e é interessante que às vezes a gente, quando chega nesse ponto, a gente até se esquece quem que está ensinando a oração. A gente até esquece quem que está ensinando a oração. E aí quando a gente lembra, não, essa oração ela foi ensinada por Jesus, aí a gente vê que não tem para onde fugir, porque é uma via de duas mãos. Jesus, ele ensinou a orar, mas ele já nos prendeu aqui quando ele ensinou, ele já nos prendeu, né? Perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos. Então não tem como eu dizer, não, foi o pastor Paulo que inventou essa oração, então eu posso pular essa parte aí. Eu perdoo, eu peço ao perdão de Deus, mas independente das minhas ações. Senhor, me perdoa. Independente das minhas ações. Alguém fez alguma coisa contra mim, eu não quero nem saber mais daquela pessoa, e eu quero mais que ela vá para o inferno. Né? Mas o Senhor me perdoa, porque... Né? Então, por quê? Porque a gente está achando que foi alguém que inventou essa oração. Não, mas essa oração ela foi inventada por Jesus. E não tem outra escapatória. Não tem outra escapatória. Perdoa-me assim como eu também perdoo. Então, Jesus já está dizendo ali, naquela oração, se você não perdoa, então nem vem pedir perdão. Nem vem pedir perdão. Se você não perdoa, pode até pedir, mas a sua palavra vai ser como o eco. Né? O que é o eco? Volta aquilo que a gente mesmo mandou. Né? O que a gente mandou é o que vai voltar. Você chega lá numa pedreira ou numa parede grande e grita, você vai ouvir de volta o seu próprio grito. Né? Nada de alguém que está te mandando. Então, a condição do perdão que Jesus quis dizer é essa. Perdoa, para que você seja perdoado. Você quer receber alguma coisa de Deus? Perdoa. Então, não podemos esquecer isso. Quem ensinou isso foi Jesus. Então, não tem por onde fugir, não. Quem falou isso, falou assim. Quando estava na cruz, quando recebia os chicotes, as pancadas na cruz, as batidas, ele disse, perdoa, Pai, porque não sabem o que fazem. É interessante esse assim como. Pai, me perdoa, assim como eu tenho perdoado. Ou seja, aí é uma reflexão para nós também, né? Senhor, me perdoa, assim como eu tenho perdoado. Mas eu tenho perdoado? Da mesma forma que eu perdoei, o Senhor vai me perdoar, mas eu não perdoei, então o Senhor também não vai me perdoar, porque não é assim como é uma comparativa aí, é uma comparativa, não tem como, é como o irmão André falou, não tem para onde fugir. Né? O Senhor vai me perdoar de acordo com o que eu tenho perdoado, da forma como eu tenho perdoado. Então, se eu não perdoei, eu vejo assim, irmãos, a vida, para ser crente, tem muita gente que fala, é muito difícil ser crente. Eu não acho, não é difícil ser crente. Analisando o contexto bíblico, não é difícil ser cristão. O difícil para o cristão é perdoar. É perdoar. Né? Nós temos que fazer uma reflexão, uma introspectiva, de que, será que verdadeiramente eu perdoei aquele que... Porque eu amar aquele que me ama é muito fácil. Amar a quem está do meu lado, a quem me ama, é muito fácil, né? Agora, eu amar e perdoar aquele que me aborreceu, e é isso que Jesus nos ensina, né? Nós amarmos e perdoarmos aqueles que se levantam contra nós. Não é eu amar e perdoar o meu amigo. É muito fácil, eu errei, né, contra os irmãos, eu vou chegar, meu irmão, me perdoa. Mas Jesus nos ensina que quando eu for levar a minha oferta ao templo, a minha oferta não só de dízimo, de oferta, mas a minha oferta, o meu culto racional, se eu me lembrar que alguém tem alguma coisa contra mim, não eu contra outra pessoa, mas se eu me lembrar que alguém tem alguma coisa contra mim, eu tenho que deixar a minha oferta lá e me reconciliar primeiro. Não é a senhora que tem algo contra a pessoa, é a pessoa que tem contra a senhora. Exatamente, e eu tenho que tomar essa atitude de ir até a pessoa, me reconciliar e depois sim oferecer a minha adoração, oferecer a minha oferta a Deus. É muito sério. Isso vai totalmente contra o nosso racional, né? Uhum. Totalmente contra o nosso racional. Para concluir, irmãos, tem a questão da visão de Deus. A visão de Deus, ela
muito ampla. Ela consegue contemplar a gente ali de joelhos dobrados, orando para Deus. Deus, me perdoa. Mas ele também consegue contemplar aquelas pessoas que a gente ofendeu durante o dia. Não tem como enganar a Deus. Aí, Não dá é pra como se fazer. a gente estivesse orando. Deus, me perdoa pelos meus pecados, mas, poxa vida, mas você fez aquilo outro lá e você não foi falar com a pessoa ainda não. Então, eu vi, não tem como eu tratar você de uma forma diferente daquelas pessoas. Você não é melhor do que elas. Então, eu só vou ouvir sua oração depois que você... Sabendo disso, as nossas orações têm que ter o máximo de sinceridade. Muitas pessoas chegam diante de Deus e elas não são sinceras com Deus. Elas falam coisa que achando que vão convencer Deus. Mas muitas vezes as pessoas cometem delito, erros, e elas não são sinceras com Deus. Eu sempre falo que nós temos que chegar diante de Deus máximo de sinceridade. Por que Davi foi um homem que, mesmo cometendo muitos pecados, foi perdoado? Diferente de Saul, que cometeu talvez menos e perdeu até o reino por causa disso. Mas Davi, ele era sincero diante de Deus. Ele não ficava escondendo o seu erro. Ele reconhecia o seu erro. Nós somos passivos a erro. Então, quando cometermos um erro, vamos comparecer diante de Deus com sinceridade, dizer, Senhor, eu pequei. Ou não vamos fazer que nem Adão e Eva, que ficaram transferindo a responsabilidade. Vamos assumir a culpa, dizendo assim, eu pequei mesmo sabendo que não devia pecar. Eu pequei premeditadamente, no caso de Davi, né? Pequei premeditadamente. E temos que reconhecer. Quando nos apresentamos diante de Deus, com essa sinceridade, aí sim, nós vamos conseguir o perdão de Deus, sendo sincero, não querendo dizer, Senhor, não, eu pequei, mas foi porque a irmã ficou falando mal de mim, ou o irmão ficou falando de mim, ou o pastor pegou aquela palavra dura para mim, eu pequei porque eu falei aquilo, porque alguém falou algo contra mim. Não, vamos ser sinceros, eu pequei sim, porque fui fraco, não vigiei, não estava atento à palavra do Senhor para mim, e acabei cometendo erro. A culpa é minha, assumindo o erro diante de Deus. O irmão Marlon, e Jesus, ele veio para revelar o Pai, né? Ele veio para revelar. Hoje nós conhecemos o Pai através de Jesus. E Jesus mostrou através dessa oração o grande atributo de Deus. A gente pode agora conhecer o grande atributo de Deus através dessa oração, que é a onisciência, né? Ou seja, Deus é o único conhecedor de tudo, né? Então não adianta nós pegarmos o nosso perdão, colocar debaixo do tapete e ir orar. Porque a gente pode até esconder esse nosso perdão de todos os irmãos, né? Não, irmão, eu perdoo, né? Eu perdoo o irmão, mas aí lá no pensamento dele ele diz, mas é eu que tenho razão. Eu perdoo, mas eu que tenho razão. O que você fez lá não... Só que assim, e o grande atributo de Deus, onisciência, né? Aí vem essa questão. Jesus está nos ensinando a orar e está também, através disso, mostrando o grande atributo de Deus. Deus, ele conhece o seu coração. É por isso que nós vemos tantas pessoas que não são dignos de ser salvo, né? A gente olha e aquela pessoa não é digna de ser salvo. Mas quem está falando que aquela pessoa não é digna de ser salva? A nossa consciência. Mas Deus conhece o interior daquela pessoa e vê que aquela pessoa que muitas vezes aos nossos olhos não é digna de ser salva, mas é a que vai ser salva. E muitas outras pessoas que aparentemente é o padrão de cristão dentro da igreja, a gente fala, meu Deus, eu quero ser igual àquele irmão, porque é o irmão que perdoa, é o irmão que ama, é o irmão humilde, mas na verdade a onisciência de Deus está vendo que ele não tem nada disso. Ele não tem o perdão, ele não tem a humildade, ele não tem nada, e é o que não vai ser salvo. Então, essa oração, né, aqui nessa parte diz, a visão perfeita de Deus é uma visão onisciente. Ele conhece exatamente se você perdoou ou se você não perdoou. Então não tem como enganar. Tem uma... Desculpa. Pode falar. Há muitas pessoas que falam assim, eu não vou falar nada diante de Deus, ele cometeu algum erro, nós cometemos erro todos os dias. Eu não vou falar nada diante de Deus, porque Deus conhece todas as coisas, Ele conhece meu coração, então eu não preciso falar nada. Mas a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, aquele que confessa, né, com a sua boca e deixa, esse alcança a misericórdia, né? Então é necessário, como fez Davi, ele confessou o seu erro diante de Deus, ele foi perdoado e alcançou a misericórdia de Deus.
Tem uma frase aqui na revista que eu achei muito interessante quando estava lendo. Corações cheios de ódio e ofensas não merecem o perdão divino. É isso que a palavra está falando, Jesus está falando. Não merece. Quem tem ódio no coração por outra pessoa não merece o perdão divino. Ela não tem o direito de chegar ali, se ajoelhar e falar: Deus me perdoa. É isso que Jesus está falando. Que essa pessoa não tem direito ao perdão se ela não perdoa. E eu já falei aqui na classe dos irmãos. Teve uma época que eu não perdoei uma pessoa. E foi a pior época da minha vida. Por quê? Porque você não consegue se sentir bem com nada. Você deixava de fazer as coisas. Eu até comentei com eles. Eu deixava de ir nos lugares porque aquela pessoa ia estar lá. Falava: vamos tal lugar. Eu falei: não vou porque aquela pessoa vai estar lá. E eu não vou. E olha aí. Então, era uma vida muito ruim. As pessoas que têm coração, o ódio no coração, levam uma vida muito ruim, uma vida muito amarga. Eu tive que entender isso à força. Então, o perdão é algo necessário, não para outra pessoa, é algo necessário para a gente mesmo, porque a gente não tem uma vida de relacionamento correto com Deus e a gente perde muitas coisas por não perdoar. Então, eu deixo essa minha consideração final, que aquele que não perdoa, tem uma frase de alguma pessoa, que eu não me recordo qual, mas aquela pessoa que não perdoa, que tem ódio, ela enfia uma faca no próprio coração achando que vai machucar o outro. Então é essa questão da falta de perdão que a gente tem. Então, coração cheio de ódio não merece o perdão de Deus. E não vai ter o perdão de Deus. A pessoa, se morrer com ódio no coração, com outra pessoa, vai morrer e vai acordar no inferno. Acordar assim, que eu falo no sentido conotativo. Quanto ao perdão, o cristão ele tem duas situações que é interessante, que é diferente do ímpio, né? O cristão, ele, se ele ofender as pessoas, ele tem que ir até a pessoa e pedir perdão. E se ele for ofendido, ele tem que perdoar as pessoas. Então, o cristão, em todas as condições, ele tem que estar disposto a perdoar. E aqui não coloca um grau de gravidade da ofensa. Aqui não coloca grau, é em todas as esferas, os graus de ofensa. Não, ele me ofendeu só em palavra. Ele fez mais algo que palavra. Mesmo assim, você tem que perdoar. Eu me lembro de um fato que aconteceu, eu não sei se é verídico ou não, eu vi um pregador falando acerca do perdão, e falava que certa feita um irmão da Igreja Batista, ele deixou a sua esposa ir até o banco, ela foi com a criança, e quando chegou no banco, os ladrões entraram para assaltar o banco. E a criança começou a chorar, e o ladrão meteu uma bala na criança e na mãe, matou a criança e a mãe. E disse que ele era perto da casa dele, foi entrevistado pelos repórteres naquele momento, e disse que ele falou assim: olha, falando para as pessoas que praticaram o delito: olha, vocês fizeram algo muito grave, vocês mataram a minha esposa e a minha filhinha, está doendo muito, mas assim como Jesus me perdoou, eu também te perdoo. Isso é que é o perdão de Deus. Mesmo não existe um grau assim da ofensa, você tem que sempre perdoar. Não existe um grau e também nem um número de quantidades, né? Eu já perdoei 10, 15 vezes, chega. Aquela pessoa me ofendeu, chega. Mas Pedro perguntou para Jesus: mestre, até quantas vezes eu tenho que perdoar um irmão? Até 7? Jesus disse: não, até 7 não. Até 70 vezes 7, né? Eu fiz as contas, são 490 vezes. Isso em um dia, ou seja, nós temos que perdoar sempre, né? A pessoa que não perdoa, que não libera o perdão, vai gerando enfermidade para o seu próprio físico, né? Na alma e no físico também. Se torna uma pessoa amarga, uma pessoa enferma espiritualmente, fisicamente também, vai gerar muitas enfermidades para o físico dessa pessoa. Então vamos buscar de Deus graça para que essa enfermidade não venha tomar conta de nós e do nosso coração, né? Que nós aprendamos com o Senhor a perdoar sempre, independentemente de qual seja a pessoa ou a situação. Amém. O apóstolo Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quer ter um padrão de como receber o pão de cada dia e quer ter um padrão de como perdoar, é só deixar que Cristo viva na sua vida. Esse é o padrão. Porque todos os seus atos vão ser pautados na seguinte pergunta: se fosse Jesus, o que ele faria?
né? Então, se eu tenho riqueza, o que não é pecado e o que nós podemos sim procurar a riqueza, não tem problema nenhum se você trabalha, estuda, não sei, usa os seus meios lícitos e você acumula riqueza, não há pecado nenhum nisso. Mas procure viver como se Cristo estivesse tendo aquela riqueza. O que Jesus faria com aquela riqueza? Você quer saber como perdoar o seu irmão? Procure saber como Jesus agiria diante de qualquer situação. Então, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele é o meu padrão de todas as minhas ações. A gente quer agradecer aos irmãos que estiveram conosco aqui. Semana que vem, se Deus assim permitir, a gente vai estar estudando a lição de número 10, que tem como tema Livra-nos do mal. Então, esse pedido que a gente faz a Deus, de Deus nos livrar do mal. Esteve participando conosco o irmão Donizete, irmão Manuel, irmã Mary, a esposa do pastor Abido, a irmã Isama, lá no Piauí não, lá em Fortaleza. Também nosso irmão pastor Lai, fazia tempo que não aparecia, pastor Lai, Deus abençoe. Irmão Donizete, irmã Bia, lá no Galo Branco, irmão Horácio e demais irmãos que participaram conosco. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa, que esses comentários aqui possam ter enriquecido a sua vida, que possamos todos nós atentar para esse ensinamento de Jesus, para que cada dia possamos colocar em prática nas nossas vidas. Deus possa abençoar. Está conosco o nosso pastor também, nosso pastor está acompanhando aqui conosco, que Deus abençoe a sua vida. Quem sabe daqui a uns dias nós vamos estar com uma classe cheia de irmãos aqui aprendendo na igreja a palavra do Senhor. Deus possa abençoar cada um dos irmãos, irmão Marco. Amém. Quero agradecer a oportunidade. Vamos orar para finalizar. O irmão André ora, irmão André, para a gente finalizar. Então, novamente, muito obrigado pela atenção dos irmãos. Se Deus permitir, semana que vem a gente está aqui novamente. Amém. Peço que os irmãos orem conosco. Maravilhoso Deus, nós te louvamos, Senhor, por esta oportunidade tão especial que tivemos nesta manhã de aprender a Tua palavra. Senhor, tantas e tantas pessoas estão nesse momento, Senhor, direcionando as suas vidas, o seu coração, direcionando o seu ser a tantas outras atividades. Mas nós tivemos essa oportunidade, Senhor, de aprender a Tua palavra. E pedimos, Senhor, que essa Tua palavra faça efeito em nossas vidas. Que possamos viver um padrão estabelecido pelo Senhor com relação à nossa dependência de Ti, com relação a pedirmos a Ti o nosso pão, Senhor, que virá a cada dia. Nós não sabemos do amanhã, mas o Senhor sabe e o Senhor conhece. Por isso, nós dependemos de Ti. Também pedimos a Ti, Senhor, que nos dê, Senhor, esse padrão maravilhoso do perdão. Senhor, que possamos estar, meu Deus, aptos a perdoar todos os dias, a todos os momentos, a todos os segundos da nossa vida, para que também possamos ter a liberdade de chegar diante do Senhor e apresentar a Ti, Senhor Deus, os nossos corações, as nossas vidas, que por muitas vezes são falhos, mas aí sim o Senhor poderá nos perdoar. Porque aí sim, Senhor, merecemos o perdão de Ti, porque também estamos dispostos, meu Deus, a perdoar nossos irmãos. Senhor, nós Te louvamos, agradecemos a Ti, pedimos que nos conceda, Senhor, esse resto de domingo, meu Deus, dentro da Tua bênção, de que possamos estar sempre louvando a Ti, Senhor, apresentando a Ti os nossos corpos, a nossa alma, o nosso espírito, Senhor. A Ti como, meu Deus, um cheiro suave, meu Deus, como algo que vai alegrar o Senhor. Nós Te louvamos, agradecemos, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Graças a Deus, queremos convidar os irmãos para o nosso culto à noite. O nosso culto à noite já está liberado presencialmente, com todos os cuidados. Então você é o nosso convidado, está conosco aqui. Venha com a sua máscara, venha aqui para ouvir a palavra do Senhor, adorar o Senhor. Os irmãos que estão no grupo de risco não é aconselhado vir à igreja, mas os demais irmãos que não tiver nenhum problema estão convidados a estar conosco, a adorarmos ao Senhor.